Roma, Itália. Setembro de 1960. Um gigante de bronze de 3 andares de altura acabou de atravessar o teto de um restaurante. O que, sejamos honestos, costuma estragar qualquer jantar. Lá dentro havia diplomatas, atletas olímpicos, celebridades, pessoas importantes e pessoas que se achavam importantes. A diferença, às vezes, é só o sobrenome. O monstro tinha olhos de âmbar fundido, punhos do tamanho de um carro pequeno e uma raiva antiga. O tipo de raiva que só coisas esquecidas por 2000 anos conseguem carregar. Porque uma coisa é acordar de mau humor, outra coisa é acordar mitológico. E bem no meio de tudo aquilo, havia esse cara. De pé. Sem correr. Sem gritar. Olhando para o monstro como se o monstro fosse o problema errado, no lugar errado, na noite errada. Agora. Eu poderia começar explicando o gigante, a forja, o ferreiro, os deuses. A sequência absolutamente criminosa de decisões que leva uma criatura de bronze a invadir um restaurante italiano. Mas antes da parte boa, precisamos falar dele. Sol Luz. Sim. Esse é o nome dele. A mãe dele provavelmente só estava passando a maldição adiante, afinal, a própria mãe dela achou uma ótima ideia chamá-la de Aurora Luz. E não, ela não fazia ideia de que estava batizando um futuro desastre olímpico internacional. Até onde sabemos. Porque, para entender como um atleta brasileiro acabou encarando um colosso de bronze em Roma, precisamos voltar. Não para o Monte Olimpo. Não para uma profecia antiga. Não para um templo perdido. Precisamos voltar para uma escola pública no interior de São Paulo, porque, por improvável que pareça, foi lá que esse desastre começou. Interior de São Paulo. Anos 1940. Uma escola pública. Tarde quente. Não só quente. Quente de rachar o cocô. Daquelas em que o chão parece estar considerando virar lava, e todo mundo na cidade está a 2 frases de cometer um pequeno crime. Sol Luz tinha uns 12, 13 anos. Filho de costureira. Sem pai. Uniforme passado a ferro. Porque a mãe dele acreditava que uma camisa bem passada abria portas. E olha, não abria. Mas ela tentava. E às vezes, quando a vida não te dá muita coisa, você passa a camisa. Arruma o cabelo. Manda o filho para a escola, e finge, com grande dignidade, que o mundo vai notar. O mundo não notou. Mas Sol notou. E isso, mais tarde, faria diferença. Naquele dia, porém, o problema era outro. Ou melhor, era o mesmo problema de sempre. Só que com sapatos melhores. No pátio da escola, os filhos dos homens importantes da cidade tinham um hobby. Alguns meninos colecionavam figurinhas. Outros jogavam futebol. Eles gostavam de lembrar todo mundo de quem mandava. Muito saudável. Muito educativo. Basicamente pedagogia do trauma. Sol estava com os cadernos debaixo do braço quando o grupo o cercou. O líder era filho de fazendeiro. Daqueles que já nascem com a cara de quem vai herdar alguma coisa e chamar isso de mérito. Ele empurrou o Sol. Os cadernos quase caíram. Os outros riram. Porque um grupo de covardes tem uma qualidade fascinante: sozinho, ninguém faz nada. Juntos, todos se tornam gênios da humilhação. Sol não respondeu. Não porque não quisesse. Ele queria. Muito. Dava para ver no maxilar. Nos dedos apertando o caderno. Nos olhos baixos por tempo demais. Mas Sol já sabia algo que nenhuma criança deveria aprender tão cedo. Quando o pai do outro menino é o prefeito, até a sua raiva precisa pedir licença. Então ele fez a coisa mais inteligente que podia fazer. Virou-se. E foi embora. Os meninos gritaram alguma coisa. Ele não respondeu. Virou a esquina. Sumiu da vista deles. E só então parou. Encostou numa parede. Respirou. Uma vez. 2. 3 vezes.
Os olhos ardiam. Não de choro. Ou talvez de choro também. Mas principalmente de raiva. Aquela raiva sem endereço. Sem saída. Sem utilidade. Porque raiva parada apodrece. Mas raiva em movimento, bom, raiva em movimento muda a história. Sol começou a correr. Primeiro devagar. Depois mais rápido. Depois rápido demais. Passou pela farmácia. Pela padaria. Pelo campo de futebol de terra onde os meninos mais velhos jogavam. Pelas casas baixas. Pelos homens sentados na sombra. Pelas mulheres nas janelas. Passou por tudo. E continuou acelerando. Não como alguém treinando. Não como alguém fugindo. Como alguém descobrindo que o próprio corpo sabia algo que ele ainda não sabia. O sol batia direto nele. Na cabeça. No pescoço. Nos braços. Qualquer outra pessoa teria diminuído. Ele acelerou. Porque havia algo errado ali. Ou certo demais, depende de quem estava olhando. E alguém estava olhando. Na estrada de terra que saía da cidade, um carro do exército freou de repente. Dentro dele estava o sargento João Braga. 40 e poucos anos. Bigode. Farda amassada. 20 anos de exército. Ou seja, um homem que já tinha visto uma boa quantidade de besteira humana organizada em escala institucional. Mas aquilo era novo. Um garoto magro, de uniforme escolar, correndo pela estrada como nunca vira antes. O carro parou. Braga chamou o garoto. Sol demorou um pouco para parar. Quando parou, estava ofegante. Suado. Ainda com raiva. Braga o encarou. Depois perguntou seu nome. Sol respondeu. O sargento piscou. Porque Sol Luz é o tipo de resposta que exige uns 3 segundos de processamento. Mas Braga não riu. Não fez piada. Não perguntou sobre o pai. Não perguntou se ele tinha permissão para estar ali. Só perguntou, há quanto tempo você corre assim? Sol não sabia. Nunca tinha medido. Ninguém mede aquilo que ninguém acredita que importa. Braga continuou olhando. Então disse algo simples. Uma frase pequena. Mas uma que Sol não tinha ouvido muitas vezes na vida. Você é muito bom nisso. E foi isso. Foi assim que aconteceu. Sem profecia. Sem raio. Sem anjo descendo com trombeta. Só um garoto humilhado, um sargento atento e uma estrada quente no interior de São Paulo. Foi assim que Sol Luz começou a correr. E foi assim, meus amigos, que um menino com raiva no peito e o sol queimando sobre ele começou o caminho para Roma. Se aqueles meninos do pátio pudessem ver Sol agora, provavelmente não aprenderiam nada. Gente assim tem uma habilidade sobrenatural de olhar para o sucesso dos outros e concluir que sempre foi óbvio. Mas ainda assim, valeria a cena. Sol Luz. Atleta olímpico. Sargento da Força Aérea Brasileira. Convidado para o baile da Vila Olímpica em Roma. Num salão com mais dinheiro por metro quadrado do que o orçamento anual de algumas cidades brasileiras. E ele não fazia a menor ideia do que fazer com as mãos. O salão falava ao mesmo tempo em francês, italiano, inglês, russo e naquela língua universal dos ricos, sorriso falso com taça na mão. Havia champanhe. Fotógrafos. Músicos. Diplomatas. Pessoas nascidas sabendo ocupar espaços caros. E Sol estava ali. Imóvel. Segurando uma taça vazia. Por tempo demais. Sem saber se podia colocá-la sobre uma mesa. Sem saber se alguém a pegaria. Sem saber se isso seria falta de educação. Ou se continuar segurando seria ainda mais falta de educação. Um drama silencioso. Pequeno. Mas muito real para um peixe fora d'água. Agora. Eu poderia dizer que ele estava observando estrategicamente o ambiente. Calculando riscos. Mapeando saídas. Sendo um militar treinado. Mas não. O homem estava perdido.
perdido como turista sem mapa em Roma. E pior, perdido de uniforme. Que é quando todo mundo presume que você sabe o que está fazendo. Um garçom apareceu com uma bandeja. Disse algo rápido em italiano. Sol respondeu em inglês. Com sotaque. Pedindo água. O garçom olhou para ele com aquele desprezo educado que só um garçom italiano treinado em ambiente diplomático consegue executar. Então foi embora. Péssimo começo. Mas aqui precisamos dar algum crédito ao nosso rapaz. Sol talvez não soubesse pedir água em italiano. Talvez não soubesse onde colocar a taça. Talvez estivesse a 3 segundos de se esconder atrás de uma cortina. Mas ele sabia observar. E aquele salão era um zoológico de luxo. Americanos conversavam com políticos como velhos amigos. Soviéticos fumavam em grupos tão fechados que pareciam uma reunião de espionagem com buffet. Italianos riam alto perto dos músicos, porque italianos em festa sempre parecem estar vencendo uma discussão que ninguém começou. Todo mundo ali sabia onde olhar, como sorrir, como fingir intimidade, como segurar uma taça. Especialmente isso. Sol respeitava profundamente essa habilidade naquele momento. Então o salão mudou. Não dramaticamente. Ninguém anunciou. A música não parou. As luzes não mudaram. Mas os corpos se reorganizaram. Os fotógrafos começaram a se mover. As conversas baixaram meio tom. E Sol seguiu os olhares. Foi quando ele viu Ellen West. Agora, bonita é uma palavra pequena demais. Deslumbrante também não resolve. Ellen era mais como, sabe quando você olha diretamente para o sol e tudo fica escuro por um segundo? Era assim. Só que com luvas brancas. Ex-Miss América. Atriz. Modelo. Capa de revista. Rosto de outdoor. A mulher mais fotografada dos últimos 5 anos. E ela atravessava o salão como se a gravidade tivesse recebido instruções particulares. As pessoas orbitavam ao redor dela. Sem perceber. Porque esse é o verdadeiro poder. Não é mandar. É fazer o mundo se organizar ao seu redor e ainda parecer coincidência. Ellen conversava com um casal de idosos quando olhou para o lado. E viu o sol. Não viu um atleta brasileiro. Não viu um militar latino deslocado. Não viu só mais um homem olhando. Ela viu os olhos. Âmbar. Não castanhos. Não mel. Âmbar. Como se guardassem luz por dentro, em vez de apenas refletir a luz de fora. Ellen conhecia iluminação. Conhecia câmeras. Conhecia truques. Passará anos aprendendo a diferença entre olhos que brilham por causa do refletor certo e olhos que brilham porque há algo vivendo ali dentro. Os de Sol eram do segundo tipo. Ela se despediu do casal. E começou a caminhar em direção a ele. Sol ficou parado. Porque o que mais você faz quando a mulher mais bonita do cinema americano caminha na sua direção, num salão diplomático em Roma? Você fica parado. Respira menos. E torce para que, quando sua boca abrir, saia uma frase, e não um pedido de socorro. Ele parou diante dele. Sorriu. Não o sorriso de revista. Um menor, mais perigoso. E disse, você parece um peixe fora d'água, soldado. Sol levou um segundo para processar. Então respondeu, não soldado. Sargento. Mas ainda estou me acostumando com isso também. Ellen sorriu. De verdade. E ali, felizmente para o nosso rapaz, ela achou graça. Foi assim que começou a conversa mais perigosa da vida dele. Sem espada. Sem monstro. Sem trovão. Só uma mulher bonita demais e um homem tentando parecer menos perdido do que estava. Ellen se apresentou. Sol reconheceu o nome. Claro que reconheceu. Todo mundo reconhecia. Mas ele não reagiu como os outros. A maioria dos homens, ao perceber que estava falando com Ellen West, fazia uma de 3 coisas, tentava impressioná-la, ficava idiota ou as duas ao mesmo tempo.
O nosso rapaz olhou para ela e disse que aquilo tudo parecia cansativo. Ele parou. Por um segundo, como alguém tentando decidir se ele era ingênuo ou honesto de um jeito inconveniente. Talvez os dois. Antes que a conversa chegasse a algum lugar realmente interessante, os fotógrafos chegaram. Por que fotógrafos têm esse domingo? Eles aparecem exatamente quando a humanidade começa a acontecer. Ellen mudou instantaneamente. A postura. O sorriso. O ângulo do rosto. Tudo perfeito. Ela tomou o braço de Sol sem pedir. Os flashes explodiram. E Sol sentiu alguma coisa. Não exatamente atração. Isso já estava acontecendo, obviamente. Outra coisa. Calor. Muito calor. Uma saudade sem origem. Vozes distantes. Como se alguém tivesse aberto uma porta dentro da cabeça dele e fechado rápido demais. Durou menos de um segundo. Então passou. Os fotógrafos foram embora. Só olhou para a própria mão, tentando entender se tinha tido uma alucinação ou se aquilo era só o efeito normal de encostar o braço em uma ex-Miss América. A segunda opção parecia mais simples. Mas Ellen também olhou para o próprio braço. Por meio segundo. E ali não havia surpresa. Havia variação. Como se ela estivesse confirmando uma hipótese. Sol não teve tempo de perguntar nada. Por que então Dave Otus apareceu? E quando Dave entrava em um lugar, o lugar precisava se adaptar. Favorito nos 400 metros. O homem mais rápido da América. Alto. Elegante. Terno impecável. Copo de uísque na mão. Sorriso fácil. E um detalhe importante, o único homem negro em uma sala cheia de diplomatas europeus brancos. Ocupando mais espaço que todos eles. Sem pedir desculpas. Sem forçar. Ellen sorriu ao vê-lo. Dave olhou para ela e disse, já vi homens destruírem a própria vida por causa desse sorriso. Ellen respondeu, me salve dos lobos. Dave olhou em volta. Impossível. Os lobos compraram ingresso. Sol riu. Porque era engraçado. E porque, naquele ponto, rir era mais seguro do que tentar entender qualquer coisa. Dave se apresentou. Mas já sabia quem Sol era. Tinha estudado seus tempos. Seus resultados. Seus recordes. Por que Dave Otus sorria como quem estava em uma festa, mas competia como quem estava em guerra? Os três ficaram juntos por alguns minutos. Dave contou histórias. Provavelmente metade delas inventadas. Ellen riu de verdade. Não o riso de foto. O outro. E Sol, por um momento, esqueceu que ainda segurava a taça vazia. O que, para ele, era praticamente uma vitória diplomática. Então chegou o embaixador brasileiro. Baixo. Barrigudo. Suado. Champanhe e quase vazio. O tipo de homem que nunca precisou ser competente porque sempre conheceu alguém competente para resolver as coisas. Ele viu Dave. Abriu os braços. Falou alto. E tratou o americano como uma atração turística gentilmente emprestada pelos Estados Unidos. Ele entendeu a situação em 30 segundos. Inventou uma desculpa. Foi embora. Mas antes de sair, olhou para Sol de um jeito que fez o coitado esquecer como os joelhos funcionavam. O embaixador continuou. Falou sobre Dave. Sobre como Dave era extraordinário. Sobre como Dave representava o melhor do atletismo mundial. Sobre como Dave poderia fazer história. Sobre como talvez até os brasileiros torcessem por ele. E então, depois de 3 minutos, lembrou que Sol existia. Olhou para o lado e disse, ah, e você já conhece Luz. Luz. Não sargento. Não atleta. Não Sol. Luz. Como quem aponta para uma cadeira. Dave continuou sorrindo. Sol também. O embaixador foi embora sem perceber que tinha acabado de dizer tudo. Quando ficaram sozinhos, Dave olhou para onde o embaixador tinha ido. Depois para Sol. E disse, viu?
Sol franziu a testa. Dave sorriu. Você chamou a atenção da mulher mais cobiçada deste salão. E de algum jeito eu ainda sou o centro das atenções. Sol riu. Desta vez de verdade. Disse que Dave tinha jeito com as pessoas. Dave girou lentamente o copo na mão. E respondeu, um homem negro simpático deixa as pessoas confortáveis. Pausa. Um homem negro inteligente deixa as pessoas nervosas. Outra pausa. Eu aprendi cedo qual dos dois é mais útil. Sol não respondeu de imediato. Porque algumas frases não pedem resposta. Pedem respeito. Alguns segundos depois, ele disse, no Brasil não é muito diferente. Dave olhou para ele. Avaliando. Então assentiu. Mas vocês gostam de fingir melhor. E ali, no meio daquele salão dourado, entre champanhe, jazz e política internacional, os dois se entenderam. Não completamente. Mas o suficiente. Ellen voltou apenas para se despedir. Disse, boa sorte na sua corrida, sargento. E foi embora. Sol continuou olhando naquela direção. Mesmo depois que ela desapareceu no salão. Dave se aproximou. Olhou para Ellen. Depois para Sol. E disse apenas, cuidado. Sol olhou para ele. Dave terminou a bebida. Estou voltando para a Vila Olímpica. Quer vir junto? Então inclinou a cabeça, divertido. Um homem negro andando sozinho pela noite italiana pode deixar algumas pessoas nervosas. Os olhos dele desceram para o uniforme militar de Sol. Mas com você ao meu lado, provavelmente vão pensar só que estou sendo preso. Sol riu. Sem saber se aquilo era piada. O que, aliás, é a pior categoria de piada. Aquela que é engraçada porque é verdadeira demais. De volta ao quarto. Sem salão dourado. Sem champanhe. Sem jazz. Sem Ellen West reorganizando a gravidade de cômodos inteiros. Só um quarto simples na Vila Olímpica. 2 camas. Um rádio italiano. Uma lâmpada amarela. E aquele silêncio estranho que aparece quando a noite foi grande demais para terminar de uma vez. Sol tirou o uniforme. Com cuidado. Porque aquele uniforme significava alguma coisa. Talvez mais do que ele admitisse. Sobre a mesa estavam as medalhas que havia trazido do Brasil, campeonato estadual. Sul-americano. Jogos militares. Em casa, pareciam enormes. Em Roma, pareciam pequenas. Essa é a parte cruel. Você passa a vida inteira subindo uma montanha, chega ao topo e descobre que era só a primeira colina. Sol pegou a carta da mãe. O papel estava amassado de tantas vezes que fora aberto. A letra dela era torta. Não porque faltasse cuidado. Cuidado ela tinha de sobra. O que faltava era estudo. Tempo. Mundo. A carta falava de tudo ao mesmo tempo. O vizinho. O padre novo. O preço do café. A filha da farmacêutica que ia se casar. E no final, quase escondido, seu nome saiu no jornal. Dona Teresa recortou e guardou porque eu pedi. Rui não disse nada, mas eu vi que ele leu 3 vezes. Rui leu 3 vezes. Sol ficou olhando para aquela linha. Rui. O padrasto que nunca acreditou. O homem que, em uma discussão antiga, disse que filho de costureira não virava atleta. Com sorte, talvez virasse um borracheiro decente. Rui leu 3 vezes. Não pediu desculpas. Claro que não. Homens como Rui não pedem desculpas. Eles leem 3 vezes em silêncio e acham que ninguém percebeu. Mas a mãe dele percebeu. E contou. Por que mães fazem isso? Guardam pequenas vitórias em frases simples. Sol dobrou a carta. Colocou-a de volta na mesa com cuidado demais. Como alguém que tem poucas coisas importantes e sabe exatamente quais são. Então foi até a janela. Roma estava lá fora. Dourada. Antiga. Impossível. Sol pensou na estrada de terra.
Nos treinos antes do nascer do sol. Nos ônibus lotados. Na gola do uniforme apertada no pescoço. Nos anos em que ninguém acreditou. Pensou no filho do fazendeiro. No garoto que o empurrou no pátio da escola. No garçom italiano. No embaixador que o chamou de luz como se ele fosse mobília. Pensou em Dave. Em Ellen. Naquela sensação estranha no braço. Na saudade sem origem. Nas vozes distantes. E, pela primeira vez naquela noite, toda a ironia do mundo pareceu pequena. Sol respirou fundo. Olhou para Roma. E pensou, vocês ainda não viram nada. Foi então que o céu se abriu. Não havia nuvens. Não havia chuva. Não havia tempestade. Não havia explicação possível. Um clarão rasgou a noite. Branco. Dourado. Violento. E um raio desceu direto no peito do jovem. O impacto lançou para trás. Seu corpo bateu no chão. A lâmpada estourou. O rádio morreu. A carta da mãe caiu da mesa. E por alguns segundos não houve som algum. Nem Roma. Nem música. Nem respiração. Nada. Sol ficou imóvel no chão. A janela aberta. A lua entrando. A cidade lá fora continuando, indiferente. Como fazem as cidades antigas. Porque Roma já tinha visto imperadores morrerem. Já tinha visto deuses serem esquecidos. Já tinha visto homens acreditarem que eram eternos. Mas um garoto no chão não parecia grande coisa. Ainda. Lá no alto, muito acima da cidade, em um lugar onde ninguém deveria estar olhando, uma luz dourada se apagou. Alguém havia calculado mal. No próximo episódio, Sol acorda em uma sala médica sem ferimentos visíveis. Os médicos não entendem nada. Ele entende menos ainda. E Ellen West aparece para visitar o coitado que foi atingido por um raio do nada. Porque Roma, aparentemente, era esse tipo de cidade. Você ia a um baile. Conhecia uma estrela de cinema. Era atingido por um raio. E ainda precisava acordar no dia seguinte como se aquilo fosse uma semana normal. Até a próxima, pessoal! Se você gostou da história, deixe o like. Isso ajuda mais do que você imagina, especialmente porque o canal ainda está começando. Se inscreve também para acompanhar a saga desde o início. Porque eu prometo uma coisa, se você continuar comigo, a história só melhora daqui para frente. Eu sou o Eco. E lembre-se, toda história deixa um eco. Até a próxima!